10 horas em ponto. Muito bom dia, horário de Brasília. Vai começando aqui pela rede Jovem Pan, mais uma edição do nosso sua revista radiofônica matinal que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa matinal. Vem com a gente nessa segunda-feira, 19 de setembro de 2016. Emoção e lembrança. Camila Pitanga fala sobre o momento em que o ator e amigo Domingos Montanher foi levado pelas águas do Rio São Francisco. A entrevista foi exibida ontem no programa Fantástico da TV Globo. Para quem estava assistindo, foi difícil segurar as lágrimas. Futebol e arte, histórias do esporte que virou paixão nacional, são recontadas no primeiro livro de ficção do jornalista esportivo Flávio Prado, nosso convidado dessa segunda-feira. Palavras ao mundo, o que o presidente Michel Temer vai dizer na abertura da Assembleia Geral da ONU amanhã em Nova York, hein? A transição política no Brasil deve ser abordada de maneira tímida. Jovem Pan Morning Show. Por falar em discurso que o Temer fará amanhã, o que você, caro ouvinte do Morning Show, falaria diante das principais lideranças mundiais, hein? Conta pra gente, a gente quer saber. Aqui pelo nosso WhatsApp, pelo 931171009, o prefixo é o 11, você participa, diz pra gente, faz uma espécie de discurso. Quais seriam os pontos dessa agenda no teu discurso aí, pras lideranças mundiais? Conta aí, passa o seu recado pro mundo, como você venderia o Brasil. Imagine-se lá na ONU, lá no palanque da ONU. Grave um vídeo ou então uma mensagem de voz que você concorre ao final do programa ao nosso kit aqui do Morning Show. Olha, pode conferir também a nossa página do Facebook, tem sempre um conteúdo extra para vocês lá, tudo muito além do que acontece neste cubo multicolorido aqui do Morning Show. E também uma maneira de você interagir é pela rede social, pelo Twitter, né? Sempre temos uma hashtag. Temos uma hashtag hoje. Bom dia, Paulinha. Nossa, Edgar, que grande dia. Não, você é a Paulinha Você mesmo? acredita? Parece que sou eu mesmo. Errou! O que tá acontecendo? Tô sem voz, Ed. Olha que horror. Mas você Eu falo tanto das redes sociais, hoje eu só vou falar pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Entendeu? Só pela nossa transmissão em streaming e também pelo Twitter, usando a hashtag Quero falar sobre. É isso. A gente que trabalha com isso sabe o quanto é ruim ficar sem voz. Que situação. Que situação. Eu vou te explorar pouco então, Paulinha. Obrigada. Eu vou poupá-la então, tá certo? Obrigada. Tá bom? O que você falaria com essa voz? Nada, pelo jeito, né? No discurso teu da ONU. Eu vou falar na internet. Então, se você quiser saber sobre o que eu vou falar, hashtag Quero Falar Sobre aqui no Twitter. E na transmissão também do morningjp.com.br/morning. Chega! Fica colado aqui, o Morning tá só começando. A gente vai ainda encarar todas as notícias que foram destaque no noticiário durante esse final de semana, no Brasil e no mundo. Vamos começar aqui já acionando os nossos integrantes da bancada. Bom dia, Ellen Brau. Buenas. Bom dia, Tonholi. Hello. Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Então, vamos lá, olha, a gente começa o programa falando, vou acionar você já direto, Vini, porque certo. A notícia aí, né, da televisão no final de semana foi essa entrevista exclusiva que a Camila Pitanga concedeu ao programa Fantástico da TV Globo, falou do momento ali, da situação em que o amigo e colega da novela Velho Chico, o Domingos Montanher, foi tragado pelas águas do Rio São Francisco. A gente tem um trechinho antes de você comentar e trazer pra gente os detalhes. Daqui a pouco, então vai falando sobre ela, Vini, o que ela disse nessa entrevista, sobre o momento em que ela passou, o momento terrível que ela passou, vendo ali, testemunhando a morte do Domingos nas águas do São Francisco. Isso, ainda muito abalada, mas conseguiu passar até com firmeza os detalhes de como tudo aconteceu. Ela começou dizendo até da forma como eles foram até o local, que era um local que eles ainda não tinham ido, né? Eles até convidaram outros atores, o Gabriel Leone e a Lucy Alves, que por outros motivos não foram, e eles acabaram não perguntando sobre o perigo ou se aquele local era bom para tomar um banho de rio,
por causa dessa exposição que os atores têm, né? Você vai em qualquer lugar, vira um evento, então eles preferiram era não uma perguntar praia pra ninguém. também, uma prainha, Era né, uma praia, Vini? eles acharam que era seguro e foram tomar esse banho. Nós temos já o trecho, Edgar. Vamos dar, vamos ouvir. Saí e fui ajudar meu amigo. Peguei no antebraço dele e puxava, calma, tá tudo bem. Você tá vendo? Ó, eu vou te... E ele não vinha. Soltei o braço dele, vim pra pedra pra mostrar pra ele que tava tudo bem. Falei, Domingos, eu tô te dizendo, aqui tá tranquilo, vem. Ele não saía do lugar e não falava nada. Ele aparentava estar paralisado. Então eu voltei de novo. Peguei de novo no braço dele e vim puxando, ele não saía do lugar. E aí ele falava, eu não tô conseguindo. Esse é o momento já que a situação já estava ali em desespero e ela conta todos os detalhes, Edgar, a gente fica imaginando que tudo isso aconteceu em vários minutos, não. Segundo ela mesma, foi tudo muito rápido, que ela percebeu já essa correnteza um pouco mais forte, consegue voltar para a pedra de onde eles tinham saído, o Domingos acaba ficando, ela volta para tentar socorrê-lo, né, quando ela percebe que ele não estava conseguindo sair do local, e aí esse momento em que ela tenta puxá-lo e não consegue entender a reação dele, porque ela fala, ele não tentou nadar, né? Ele não tentou mergulhar, ele ficou sem ação. E por que ele estava sem ação? Segundo a Camila, talvez Domingos já tivesse percebido em que ele estava numa situação muito delicada, numa gravidade, e não queria passar isso para ela não tomar uma reação mais desesperada que colocasse a vida dela em jogo. Então ela disse, o Domingos me salvou. Alguma coisa devia estar segurando a perna dele. E ele, lindo que é, generoso que é, não dividiu a real comigo. Queria salvar o meu amigo, como também, e vi que eu não podia salvar você, saber que você não pode, que não dá, porque senão você vai. Pensei na minha filha, ele em nenhum momento ele me pegou, ele me agarrou, estava tentando, na verdade, se segurar, por isso que ele não nadava, ele me salvou. E curioso isso, né, Edgar, porque o ser humano... Ele me salvou, né? Ele me salvou, exatamente, e o ser humano, numa situação de desespero, você tem um instinto de tentar fazer tudo para sobreviver, né? E o Domingos, talvez nessa serenidade realmente que ele tinha, nessa generosidade, ele preferiu salvar a Camila e se entregou realmente para a morte lá no Rio São Francisco, numa situação que ele já estava sem como lutar pela própria vida, Edgar. Tem seguindo na sequência da novela, parece que já foi elaborado uma maneira de fazer com que ele não saia, quer dizer, a personagem não saia da novela, né? E de alguma maneira, como é que eles resolveram isso? Eles quiseram manter o personagem vivo até o final. É bom esclarecer o seguinte, já tinha muita coisa gravada, né? Os capítulos prontos tinham até essa terça-feira, mas já tinha outras cenas gravadas até o final, principalmente com o Domingos Montanher, né? O personagem dele, o Santo. As outras cenas que ficaram, eles vão utilizar de um recurso que já foi utilizado em alguns filmes americanos, que é a câmera subjetiva. E essa câmera subjetiva vai ser o olhar do personagem. Então os atores, eles vão interagir com esta câmera e o público vai se sentir como se fosse o próprio Santo, né? E o público vai ter essa interpretação até do que ele responderia, de como ele reagiria. Vai ter, claro, ali uma mudança de texto que o Bruno Luperi, né, que é neto do Benedito Rui Barbosa, vai ter que fazer com relação ao diálogo, né, tirar as falas dele e passar até para frases mais afirmativas dos personagens que vão estar ali interagindo com ele. Mas a novela segue, então, até o dia 30, normal, o último capítulo, e esta câmera subjetiva será o personagem do Santo. Achei uma bonita homenagem que a Globo vai fazer para ele. Também acho. Como é que fica isso com relação à família? Provavelmente passa pela aprovação da família, né? A mulher participou
da decisão. Parece que eles conversaram com a família, assim. Para decidir se ele continuaria, se seria uma boa solução. Porque é uma questão, é uma delicadeza, né? Da direção da novela, dos autores, consultar a família. Mas eles acharam saber, que né? dessa forma seria até uma forma de prestar mais uma homenagem do que matar o personagem, sumir com ele ou até substituí-lo. Então eu achei que é interessante, curioso. Né? Nunca vi esse recurso ser utilizado e até por estar na última semana da novela e estar com tantas cenas já adiantadas, acho que a Globo acertou e vai prestar uma bonita homenagem a Domingos Montanher. Falado. Vamos seguir aqui na nossa pauta agora. Vamos falar aí, Tonholi, para quem ainda não sabe, né? Conta pra gente, desculpa, Ellen, você primeiro. Vamos falar da agenda do presidente Michel Temer amanhã na Assembleia Geral, que gerou até a nossa pergunta aqui, nosso convite ao ouvinte a participar, fazendo um discurso para o mundo todo, como é que ele defenderia o Brasil, como é que ele se posicionaria frente às potências internacionais, falando sobre o nosso país, sobre o Brasil. Que o Michel Temer vai lá fazer amanhã o seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, sobre o que exatamente ele vai falar, quais os pontos que estão na agenda do presidente Michel Temer, Ellen? Olha, a gente tem desvalorizado um pouco, às vezes, essa premissa do Brasil de abrir a Assembleia Geral da ONU, sendo que isso é, sem sombra de dúvidas, um dos eventos mais importantes da diplomacia moderna. Só que nos últimos anos o discurso do Brasil vinha sendo uma coisa meio repetitiva, uma propaganda do que era feito aqui dentro. E por isso mesmo o discurso de Michel Temer por lá é bastante aguardado para dizer o seguinte: o Brasil está mudando em termos de política externa. E é isso que ele deve apresentar ao longo, pelo menos espera-se que ele apresente ao longo de seu discurso na Assembleia Geral da ONU. Ele vai falar sobre essa mudança de rumo, quer dizer, o Brasil menos alinhado ideologicamente, política, se bem que assim, claro, né? Sempre a gente tem que cuidar quando a gente fala menos alinhado, porque, na verdade, há um alinhamento para um outro lado, né? Mas é o Brasil tentando buscar mais parcerias bilaterais, menos parcerias com um eixo que vinha se alinhando em outro momento. E é um Brasil que ele quer mostrar que há, sim, uma segurança jurídica. Até por isso, ele não deve falar em impeachment, não deve falar no contexto que o Brasil vem passando politicamente, e sim reforçar uma segurança jurídica e, mais do que isso, como o Brasil está se reorientando dentro da diplomacia. Então, reafirmar que a gente continua sendo um país que defende a paz, o diálogo, mas muito mais do que isso, reafirmar que é um país que está aberto a novas propostas econômicas e comerciais. Tanto que, além desse discurso de abertura na ONU, que é bastante aguardado, ele tem muitos encontros bilaterais com empresários, de outros países. Por quê? Porque ele quer justamente trazer mais atrativos para cá, dizer, olha, dá para investir sim, porque agora a gente está ficando um país seguro, enfim, deixar isso claro, que há um local aqui para ser investido. Ele vai tirar, assim, aquelas alianças que o Brasil vinha falando antigamente e tentar recolocar, então, os eixos do país numa nova e moderna era de diplomacia. Sim. É o que se acredita que ele deva priorizar, né, sim, presidente? Obrigado, Ellen. Você colocou muito bem todas as coisas que eu falarei nesse discurso emblemático. Agora eu gostaria também de até adiantar um pouco do que farei também no meu discurso, que é o meu lado poeta. Eu quero ser para todo mundo, eu quero me apresentar para o mundo como um poeta sem fronteiras. Então eu gostaria de adiantar aqui um trechinho do meu discurso. Sério? Que seria o seguinte. Tá meio fanho hoje, exclusivo para vocês. Embarquei na tua nau, sem rumo, eu e tu. Tu porque não sabias para onde queria ir. Eu, porque já tomei muitos rumos, sem chegar a lugar nenhum. Esse será um dos trechos que eu falarei no meu discurso da ONU. Como é que vai fazer mesóclise em inglês? Tá meio...
Isso é algo que eu perguntaria até a Cláudia Toioli para me ajudar. Tá meio fanho, não tá, Toioli? Esse presidente tá meio fanho. Ô Toioli, vamos falar aqui da história. Eu estava na mesma festa que Paula Carvalho. Grande festa. A abertura, tem essa coisa do Brasil sempre fazer a abertura. Por quê? Conta pra gente por que o Brasil sempre faz a abertura dessa Assembleia Geral na ONU, Toioli. Tem várias interpretações. Eu gosto da mais abrangente. A menos abrangente diz que o nosso chanceler, o Oswaldo Aranha, ele, por ser um cara, essa é a menos abrangente, que ele era muito pró-países contra o eixo, foi feita uma homenagem ao Brasil, vez que ele foi o primeiro a apoiar que se rompesse com a Alemanha e com a Itália, e ao contrário do que naquele momento, por exemplo, o Chile e a Argentina apoiavam os países do eixo, né? Mas eu gosto mais da mega interpretação, que é o seguinte: se você colocar quando as Nações Unidas foram criadas em 45, outubro daquele ano você teve aquelas duas conferências, Yalta e Potsdam, quando foi dividido o mundo em zonas de influência, capitalista e socialista, né? O mundo bipolar. E o Brasil não assumiu, pelo menos claramente, nenhuma dessas posições na Guerra Fria. O que era a Guerra Fria, né? O Raymond Aron falava, época em que a paz é impossível e a guerra é improvável, ou seja, não acontecia nada, mas ficava aquela tensão. Então, o Brasil abre por ter sido certamente o país que não assumiu nem uma posição no mundo bipolar. Óbvio que só viria a assumir após a Revolução de 64, né? E, pô, interessante isso. E aí manter essa, digamos... Essa equidistância. Equidistância, sempre faz as aberturas, então. Porque naquela época do mundo bipolar, as coisas eram mais claras, ao contrário do que se fala hoje, né? Que você tem uma geopolítica assimétrica, é um jogo de espelhos quebrados, você não sabe com quem está negociando, a cada hora muda o quadro. Na época, apesar de ser um pouco mais difícil, era mais claro, e o Oswaldo Aranha era um epígono, um ícone de não assumir nenhuma posição no mundo bipolar. Falado. Olha aqui, vira e mexe, né? Algum político ou artista é alvo de ofensas na rua, no restaurante, fora do, digamos, chamado ambiente político. E a gente já falou aqui do que aconteceu envolvendo o Guido Mantega, o Jean Willis também, num restaurante. Agora foi a vez do ex-ministro Aloysio Mercadante entrar aí na fila dos insultados em público aí. Foi em Lisboa que aconteceu esse entrevero aí. Então, olha, antes de você dar todos os detalhes aqui sobre esse episódio, a gente já vai ouvir o teu comentário, vamos ver e ouvir o que aconteceu exatamente quando o Aloysio Mercadante fazia o seu embarque lá na capital de Portugal, em Lisboa. Vamos ouvir. Olha lá. Ele tá no balcão, lá no check-in. À frente, parece que de uma fila ali, né, que tinha. Olha lá. As pessoas começam a vaiar. Ele olha para as pessoas, meio sem dar muita bola, aparentemente, e se dirige para o final da fila, né? Você ouve? Quer pular a fila? Você está em Portugal, você não está no Brasil, não. As pessoas ficaram bem, foram, digamos... Eu gostei do você tá em Portugal, não tá no Brasil, não, mas a atitude dele está sendo super educada, nossa. Pois é. Por menos que Mercadante seja uma pessoa, porque Mercadante é uma pessoa arrogante pra caramba, acho que difícil, além de Dilma, não sei quem consegue simpatizar com ele, né? Mas a falta de educação é uma coisa... Vamos lá, Toioli. Tem um trecho que não aparece aí, você sabe que em Portugal fila é bicha, né? Tem um trechinho que o cara fala... Na bicha vai pro final, que aqui é Portugal. Mas não aparece aí. A questão é a seguinte, ele quis dar uma pernada de anão, ele quis furar a fila, por isso que gerou indignação. Bom, vamos pensar dos outros casos, o Guido Mantega, que foi vaiado, vamos pegar os artistas aí, Zé de Abreu, Chico Buarque. O Jean Willis também, a questão é a seguinte... O inferno de Mercadante se deu aí em Lisboa porque ele quis furar fila, as pessoas se sentiram agredidas
pela falta de cidadania. Agora, no caso do ex-ministro Guido, vale lembrar que os dois empresários que humilharam ele aqui num hospital em São Paulo foram processados pelo hoje advogado Lula, que é advogado dele, o doutor José Roberto Batol, que tiveram que se retratar na justiça, se retrataram e ele lhes concedeu o perdão. Agora, as pessoas têm falado por aí com essa questão da vaia, até se vaia desde que você não impeça o direito da pessoa de ir e vir. E outra coisa, o Zé de Abreu, lá o homem do lixão, o maníaco do lixão, ele aprendeu também nessas técnicas que se você cuspir na pessoa, não tem como ela te processar, né? Então dar uma escarradinha de lhama é uma saidinha que o pessoal tem achado. De qualquer forma, na minha pobre interpretação, um cara que foi ministro de um governo em que as acusações até o apontaram como um dos articuladores aí da questão do Delcídio, etc., furar a fila de brazuca, o cara pediu, né, meu? Deu brecha. Agora 10 horas 20 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show dessa segunda-feira, 19 de setembro. Agora é hora do quadro Te Pego na Saída. Dessa vez abordamos eu e o Cláudio Tonholi aqui do Morning Show, o candidato Celso Russomano à Prefeitura de São Paulo. Ele deixava o estúdio da Jovem Pan, AM, onde passou pela sabatina, assim como os outros candidatos à Prefeitura de São Paulo que estiveram aqui na rádio. E a gente foi lá, pegou ele na saída. Vamos conferir. Olá, bom dia, candidato Celso Russomano, eu sou Edgar Piccoli. Eu não te conheço há tantos anos. Esse aqui é meu amigo Cláudio Tonholi, somos do programa Morning Show e o senhor participa agora do quadro Te Pego na Saída. Celso, é o seguinte, depois que você começou a cair nas pesquisas, agora, ultimamente, nas últimas edições das pesquisas, os seus coordenadores pediram para você dar uma amenizada, para você evitar polêmica agora, referente à sua candidatura. Você não acha que pedir para você evitar polêmica é o mesmo que pedir para o Zeca Pagodinho evitar uma breja? Bom, em primeiro lugar, eu sou o cara que tem opinião, né? Se eu tenho opinião, eu exponho as minhas opiniões, vocês acabaram de ouvir aqui na Rádio Jovem Pan. Agora, com relação a cair nas pesquisas, você está enganado, você está bem enganado, eu estou bem, graças a Deus, eu estou acompanhando, nós temos tracking todos os dias. Viu? Candidato, falando em queda de pesquisa, lembrando das últimas eleições, quem que o senhor pretende apoiar no segundo turno? Quem que vai me apoiar no segundo turno? Essa é a pergunta. Pode refazer que eu respondo para você. Podia acabar empatado, hein, candidato? Assim ficaria bem para ambas as partes. Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano empatado no segundo turno. Vai lá. Candidato, a Datafolha diz que o senhor é considerado pelos eleitores o mais inteligente e também o mais autoritário. O senhor é inteligente ou é autoritário? Bom, isso eles que estão dizendo. Deixa o povo me julgar. Eu acho que é mais interessante do que eu fazer julgamento próprio. O candidato, o senhor que chegou a afirmar que o Uber operava na ilegalidade, o senhor não teme que ele passe dessa forma a fazer concorrência a certos tipos de político? Olha, esses políticos você tem que dar um puxão de orelha neles. Eu tenho uma forma de fazer política bem transparente e com todas as denúncias que eu faço todos os dias na televisão, imagina se eu tivesse rabo preso e não teriam me exposto, né? Agora, quem deve tem que pagar pelo que deve, né? Candidato, o senhor é apoiado pelo PRB, que é notoriamente da Igreja Universal do Reino de Deus. Quem não tem os seus pedidos atendidos por Deus tem que ir no PROCON reclamar? Bom, em primeiro lugar, não é verdade isso, porque a maioria dos membros do PRB não são da Igreja Universal. Eu, por exemplo, sou católico, né? Eu fui casado pelo padre Marcelo, que batizou meus filhos, que casou minha filha e que batizou meu neto. Então, minha história está aí contada. Mas eu acho que quem não tem os seus direitos preservados, e se tratar de relação de consumo, tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor. Tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor. O senhor gosta de música? Tendo esse apoio da Igreja Universal e do PRB, o senhor acha que estaria ouvindo Zeca Pagodinho e Heaven Metal? Eu gosto de música que me agrada os ouvidos. E eu tenho certeza que você é igual. Russomano, você tem saudade do tempo que você cobria carnaval? Tenho. E se você for eleito, você pretende promover uma grande festa da uva aqui na cidade de São Paulo? Eu só queria ser uma dessas uvinhas. Só uma uvinha dessa. Eu tenho saudade, sim, porque minha história está contada, no rádio e na televisão, né? São
desde de 1985 eu faço rádio e televisão, então a minha história está contada. Não me arrependo de nada do que eu fiz. E a época em que eu fazia o circuito Night and Day, com certeza eu era feliz. Então agora você não vai ter dificuldade para cantar o nosso rap. Afinal de contas, vamos lá, como é que é os o rap? candidatos que passaram por aqui se aventuraram nessa arte das periferias, ritmo e poesia. O senhor tem 30 segundos para defender sua candidatura. Você tem o rap para eu cantar? Não, o senhor tem que improvisar, certo? Eu vou fazer o ritmo e o senhor manda a letra. Vai lá. É Celso Russomano na periferia, defendendo o povo e o consumidor. Aê! Foi rápido, candidato. Foi rapidão, é o rap mais rápido da história. Sabe que eu lembrei da festa da uva, eu lembrei do assim, eterno choque do Lazier Martins, hoje senador, né? Já pensou juntar esse vídeo do Russomano com o do Lazier? Vai ser uma festa maravilhosa em São Paulo. Chocante. Olha aqui, participaram do nosso quadro aqui, o Te Pego na Saída, o prefeito e candidato à reeleição Fernando Haddad, do PT, a Marta Suplicy, candidata pelo PMDB, o João Dória, pelo PSDB, o Major Olímpio, do Solidariedade, a Luísa Erundina, do PSOL, e o último que a gente acabou de conferir, candidato pelo PRB, o Celso Russomano. Todos eles que estiveram presentes aqui na sabatina proposta pelo Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Os vídeos do Te Pego na Saída, esse nosso quadro, só nas nossas redes aqui na Jovem Pan somaram 600 mil visualizações em toda a internet. Foram pelo menos 5 milhões de visualizações, de plays, né, desses vídeos, computando todos os candidatos que passaram, né, aqui pela Jovem Pan. O que a gente fez? A gente buscou com isso tirar os candidatos de uma zona de conforto, fazendo a eles perguntas, muitas vezes, como vocês puderam ver, espinhosas, nunca atacando pessoalmente, sempre buscando falar dos temas de suas campanhas e, no caso do prefeito em exercício, os temas da sua gestão também. E assim foi, com todos eles expondo o microfone da Jovem Pan, deixando o microfone da Jovem Pan aberto para que eles pudessem responder como bem entendessem. E assim foi. Uns entenderam mais, outros nem tanto, uns foram mais reativos, outros foram mais receptivos a essa proposta, mas está feito e você acompanhou tudo aqui pelo Morning Show. Agora a nossa sugestão é que você, ouvinte, né, possa se informar melhor, ainda mais sobre a história e as propostas de todos os candidatos e votar de acordo com a tua consciência. E boa sorte para todos nós e boa sorte para São Paulo. Vamos passar agora para a editoria internacional. Ellen, vem comigo nessa aqui. Há pouco a gente falou sobre a abertura, né, da Assembleia Geral da ONU, né, em que vai contar com dezenas de chefes de Estado lá em Nova York. E às portas do evento, 3 ataques deixaram não só Nova York, mas todos os Estados Unidos em estado de alerta. Eu quero os detalhes aí pra gente sobre esses episódios e como é que as autoridades americanas estão se preparando para essa Assembleia. Pois é, a gente teve um ataque no sábado em Nova York, depois no estado vizinho New Jersey e um outro Minnesota. Nos dois, Nova York e New Jersey, foram bombas. Minnesota foi uma arma branca, foi o único que foi reivindicado pelo ISIS, né, pelo Estado Islâmico, foi esse de arma branca. Só que o que aconteceu? Bom, 3 ataques nas vésperas de uma Assembleia Geral da ONU. Isso fez com que as pessoas vissem Nova York recebendo mais de 1.000 agentes, além do que já tem normalmente, interdição de ruas, helicópteros domingo inteiro sobrevoando a região, por um reforço de segurança, se preparando aí para essa Assembleia. O que aconteceu foi que uma bomba explodiu no bairro de Chelsea, em Nova York, porque acabou atingindo ali essa explosão no centro de Manhattan. 29 pessoas ficaram feridas, todas já saíram do hospital, todas já estão liberadas, mas ficaram feridas com isso. Depois, esse ataque com arma branca, o que aconteceu foi que acabou, essa pessoa era
conhecida como um soldado do Estado Islâmico que estaria atendendo a reivindicações, aqueles vídeos que a gente até falou aqui no Morning Show, que o Estado Islâmico lá no mês do Ramadã acabou convocando as pessoas para que agissem como lobos solitários, agissem sozinhos, acertando justamente membros de países que são vistos como grandes inimigos do Estado Islâmico. Então, tem a França, tem os Estados Unidos, e ele agiu desta forma, acabou sendo morto por um policial que estava de folga. Esse soldado aí do Estado Islâmico tinha 22 anos. E também a gente teve um outro ataque, o de Nova Jersey, que foi no dia de uma corrida. Nesse ataque da corrida, aí quem está acompanhando pelo aplicativo viu, teve uma bomba aqui que chegou a explodir e uma outra que não explodiu, que é a que a gente está vendo, que é uma espécie de uma panela de pressão, assim, que estava num lixo, foi achado próximo, que também estava sendo organizada. Como eu disse, o único que foi reivindicado foi o de arma branca. Os outros não foram reivindicados e até por isso o prefeito de Nova York, o governador, eles estão tratando assim com cuidado para dizer que foram realmente atentados terroristas. Eles não querem cravar que foram atentados terroristas. O governador chegou a falar que foi. O prefeito já ficou meio assim, olha, foi um ato terrível e tal, mas não dá para dizer que é um ato de terror. Há investigações, mas há todo esse temor que acabou permeando aí, reforçando toda a segurança nas vésperas desse encontro, então, na ONU, né? E você vê, né, a estratégia de desestabilização, né, que eles têm e acabam propagando num evento com vários chefes de Estado, onde se reúnem em Nova York, que já é um alvo natural, né, quando você pensa nesses inimigos aí, considerados por eles, os Estados Unidos é o maior deles todos, então é uma atitude que vem confirmando essa estratégia de tirar a estabilidade, né, e propagar o terror justamente antes de uma assembleia. No caso de Nova Jersey, só não ficou gente ferida e tudo mais, mas ferida, porque a corrida tinha atrasado o início. Então acabou dando sorte que atrasou o início, não atingiu todo mundo, mas realmente é uma forma de desestabilizar quando você está tendo uma assembleia da ONU, né, que é bem simbólica. Quer falar, Tonholi? Não, queria lembrar que é exatamente uma semana depois de 11 de setembro, né? Olha só, bem observado. Vamos seguir em frente, vamos falar agora de amenidades, vamos falar de séries, vamos falar de Game of Thrones. Ô Vini, saia justa que a Paula Carvalho me deixou. Paulinha, você continua aqui, né, com a gente? Ai, diga para as pessoas. Sem voz, né? Tá aqui com a gente, né? É que eu torci tanto pra Game of Thrones ontem, mas eu gritei tanto naquele negócio do Emmy. Né? O pessoal do prédio chamou até a polícia, mas deu certo. E deu certo, porque 38 troféus, meu Vini, é muita coisa. Muita coisa, consagrando. É a série mais premiada da história, imagina. Agora sim, né? Agora sim consagrou Game of Thrones como a série mais premiada da história do Emmy. Levou aí, teve 23 indicações e levou 12 prêmios, sendo 9 daqueles prêmios técnicos, e na noite de ontem venceu pela segunda vez consecutiva a categoria principal, que é a de melhor série dramática, além de melhor direção e melhor roteiro. E superou aí também a marca da série Frasier, que tinha 37 prêmios, Edgar. Era uma sitcom que passou de 1993 a 2004. Então Game of Thrones se torna aí a série mais premiada da história do Emmy. E por uma coincidência, daqui a pouco a gente vai receber o jornalista Flávio Prado aqui para falar do seu primeiro lançamento de ficção, o livro Juramento. Eu faço aí uma analogia de Game of Thrones, que quantos troféus levou? 38. A mesma pontuação do meu glorioso Bugre, a maior campanha, a melhor campanha na história da Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, realmente. Que analogia, hein? Comparação. Vou até gastar minha voz aqui pra dizer, tudo a ver. Ninguém na história Eu sou solidária, eu sei o que é isso. Isso aí, onde os fracos não têm vez, velho. É solidária com você. É isso mesmo, vamos em busca da tríplice coroa aqui. Do Campeonato Brasileiro. Olha, de outro destaque foi American Crime Story, The People versus O.J. Simpson, que foi a minissérie mais premiada da noite. Sim. Foram 9 Emmys. Essa história é muito legal, Edgar, produzida aí pela FX, né, que se inspira no julgamento do ex-jogador de futebol americano, o O.J. Simpson, acusado de assassinar a ex-mulher em 1994, e levou os prêmios de melhor série limitada, que no caso é a minissérie, né, melhor roteiro, melhor ator coadjuvante com Sterling Brown, que fez um dos advogados de acusação,
A melhor atriz, a Sarah Paulson, que já venceu tantas vezes, né? A Paulinha adora ela. E ela interpretou a Marcia Clark, que é a principal advogada de acusação. E a Marcia Clark estava lá ontem, também na plateia. Até o Jimmy Kimmel, que era o apresentador, brincou falando que foi a primeira vitória da Marcia Clark, né? Porque ela perdeu, na época, o julgamento. E o principal ator também, o ator Courtney Vance, né, que deu um show como Johnny Crocan, que era o advogado de defesa do O.J. Simpson. Então essa série, que se não me engano também, Paula, vai ser a primeira série internacional que vai entrar no catálogo da Netflix em 2017. Então quem puder assistir, é muito boa mesmo, eles conseguem transformar esses personagens, esses atores, ficam muito parecidos com os personagens da vida real, ainda da tem um história. monte de gente boa no elenco. Cuba Gooding Jr. faz o O.J., tem o John Travolta. Que estava indicado também a melhor ator coadjuvante. E uma coisa curiosa é que o advogado de defesa é o pai das Kardashian, né? voz, Foi aí hein? que nasceram as Kardashian. Que voz, meu. Desculpa, eu tenho que falar com vocês um pouco sobre séries, apesar de eu estar sem Pessoal, voz. vocês que estão chegando agora, essa é a Paulinha, Paulinha. viu? Tá tudo bem com ela, a gente tá administrando essa crise aí. Agora as surpresas ficaram com os melhores atores, né? O melhor ator de série dramática foi o Rami Malek, da série Mr. Robô, que já havia vencido no Globo de Ouro. A série também, Mr. Robô, já também havia vencido no Globo de Ouro. E ele desbancou, Edgar, o Kevin Spacey, de House of Cards. Porra. Né? E não é Então, pouca coisa, hein? Não Porque é o pouca Kevin coisa. Spacey teve um super destaque, né? À frente, né? Com certeza, e já venceu outras vezes. E uma curiosidade do Rami é que ele nasceu nos Estados Unidos, mas é filho de um casal de egípcios e também com ascendência grega. Então ele é visto lá nos Estados Unidos até como um símbolo de diversidade do Emmy com relação ao Oscar. Foi muito abordado isso ontem, até pelo Jimmy Kimmel também, a diversidade do Emmy, né? Porque vocês lembram daquela polêmica do Oscar, de não ter Oscar atores, so white. de não ter atores negros, né? E o Jimmy Kimmel até brincou, ó, a única coisa que valorizamos mais que a diversidade é nos parabenizar pela nossa diversidade, né? Foi uma brincadeira que foi utilizada durante toda a premiação. E a Tatiana Maslany, de Orphan Black, venceu na categoria de melhor atriz, Ed. E essa categoria tinha muita gente boa. Tinha a Viola Davis, de How to Get With Mother, a Robin Wright, de House of Cards, né, que faz a dupla ali com o Kevin Spacey, a Taraji Henson, de Empire, e a Clary Denis, de Homeland. Sim. Essa atriz, nessa série Orphan Black, é uma série de ficção científica que ela tem clones iguais a ela espalhados, enfim, pelo mundo. E é ela que interpreta todos esses clones. Então, pessoas super diversas, diferentes. É ela quem interpreta todas as pessoas e todo mundo acha que realmente o trabalho dela é muito incrível. Fala também de VIP, que em comédia VIP. foi o destaque. Aí já não foi tanta surpresa, né? Todo mundo já meio que imaginava a VIP ganhando pela segunda vez consecutiva. E a protagonista, Edgar, que é a Julia Louis-Dreyfus, venceu pela quinta vez, né, o prêmio. Quinta vez consecutiva, 8 Emmys na história e 23 indicações. Ela que era de Seinfeld, né? Sim. Venceu muitas vezes em Seinfeld. E o melhor ator de comédia foi o Jeffrey Tambor, que também já havia vencido no ano passado pelo papel dele em Transparent, que ele interpreta um transexual, né? E no discurso dele, ele também utilizou para falar, ó, vamos dar mais oportunidades para os transexuais na televisão. Foi até polêmica, né, na época que ele foi escolhido para interpretar o personagem, falando por que não escolheram um transexual mesmo, mas ele, pela atuação dele, ele convenceu todo mundo e é muito aplaudido pela crítica lá nos Estados Unidos. Outra curiosidade, Ed, o John Oliver ganhou como o melhor talk show, né? A gente fala tanto aqui do Jimmy Fallon, que é excelente, também do James Corden, que faz o sucesso lá com aquele quadro do Carpool Karaoke. E o John Oliver acabou superando esses caras, ele que faz no programa dele um apanhado sobre as notícias do mundo inteiro e principalmente sobre o Brasil. Nessa época até de impeachment, ele fez várias piadas, né, sobre a Dilma, sobre o momento político do Brasil. Ele acabou vencendo como melhor talk show. E teve as crianças também do Stranger Things, que estiveram por lá entregando sanduíches.
de manteiga de amendoim com geleia. Eles entraram de bicicleta, foi uma graça. Tapete vermelho. E no pré-show eles também cantaram Uptown Funk, enquanto a galera tava entrando ali. Fizeram um maior sucesso, um tapete vermelho, enfim. Trouxeram um pouco de Stranger Things pro Emmys. Só pra fechar, Edgar, The Voice venceu como melhor reality, e aí o Jimmy Kimmel também fez uma brincadeira que assim, ó, dos realities saem muitos personagens, né? Inclusive candidatos a presidente da República, fazendo uma alusão clara ao Aprendiz, que era apresentado pelo Donald Trump. Que, olha, o Donald Trump não estava lá ontem, mas o que ele foi citado pelos atores foi uma coisa assim, absurda. E na maioria das vezes, claro, de forma irônica, né? Todo mundo fazendo ironias ao Trump, principalmente pela posição dele com relação aos imigrantes nos Estados Unidos. Eu vou pegar de gancho aqui para transferir para o nosso Opinapan o recorde do Game of Thrones. Vou passar aqui para você que quer interagir com a gente. Também tem o Opinapan. Se você não conhece ainda, é só baixar nas duas plataformas. Você pode ir na App Store, para quem tem o iPhone, ou então, se você tem o sistema Android, vai na Google Play, baixa o aplicativo, não paga nada, preenche o cadastro e passa a ter uma outra fonte de interação aqui com as enquetes da Jovem Pan. Então a de hoje, a partir de agora, tá valendo essa, pegando o gancho aí do recorde de Game of Thrones no Emmy, de faturar aí em 38, né, das categorias. Eu pergunto a você, ouvinte da Pan, e aí, você acha que Game of Thrones é a melhor série de todos os tempos? Sim ou não? Vai lá, na quarta-feira eu trago o resultado neste mesmo Morning Show, tá bom? Pra você que acompanha a nossa programação. E vocês aqui da mesa, o que vocês acham? Eu acho que o Vini errou! Errou o Vini? Ele esqueceu de citar o prêmio de série mais inebriante, que é o Amy Winehouse. Meu Deus do céu. Cláudio Toioli! Não, o que vocês acham? O Game of Thrones é mesmo? O que quiser. Ellen, vai. A Ellen que eu tá... não assisti Game of Thrones. Você não pode opinar. Eu não assisti. Eu acho que... Não tem condições de opinar. Eu acho que todo mundo tem que assistir Game of Thrones. É uma série boa. Lá vem. Como produção, é inegável que é uma grande série. Como história, não me agradou. Mas respeito. Ô, Bolsonaro, você não acha Game of Thrones muito violento? Bolsa? Muito sangue. Tem muito sangue mesmo. Mas você não tá habituado, Bolsa, com essa coisa Eu acabei até sangue. Misturando a imitação aqui, porque... Eu acabei fazendo o Jim, que é meu amigo, né? Agora, tem muito sangue, realmente, em Game of Thrones, né? Ô, Edgar, agora, como gosto pessoal, é Prison Break, que eu mais gostei, e de humor, Friends. Né? Mas respeito aí. As séries mais premiadas da história do Emmy são Game of Thrones, The West Wing, Frasier, e tem uma outra que chama Hill Street Blues, que é uma série policial. Acho que toda série que recebe muitos prêmios merece ser vista, até pra você saber o que é que você acha dela. Eu tenho que esperar chegar no Netflix. Olha só, Nunca vai chegar, é da HBO. E olha, e o Emmy... Ainda bem, eu não aguento mais aquele cara falando Pablo Escobar. Tudo que se abre tem aquele cara. Ô, Paulo, eu não sei se você tem a mesma impressão que o Emmy é uma premiação mais gostosa até de assistir. Tirando os comerciais, que são muitos, é tudo mais rápido, mais dinâmico do que o Oscar, o Globo de Ouro. O Emmy é muito rápido porque são muitas categorias. Então, por isso é muito dinâmico e não tem muito tempo pra churumela. Você rola muito da Emmy. Vamos lá, vamos falando em dinamismo, vamos em frente. Você pode opinar, então vai lá. O nosso aplicativo vermelhinho, o Opinapan, tá à disposição. Game of Thrones, responda dessa vez esta enquete. Game of Thrones é a melhor série de todos os tempos? Sim ou não? Na quarta, como eu disse, o resultado aqui na nossa programação, agora 10h48, horário de Brasília. Cada boa notícia, hoje a notícia boa não poderia ser outra. Eu quero exaltar aqui todo o esforço, a dedicação de todos os envolvidos nos Jogos Paralímpicos da Rio 2016. Os Jogos, acima de qualquer disputa entre atletas no terreno esportivo, foram um momento de comunhão entre os povos, uma oportunidade de mostrarmos como seres humanos que podemos ser muito melhores. Aprendemos, nos emocionamos, nos divertimos e celebramos a chance de estarmos vivos. Parabéns aos atletas, aos organizadores, aos voluntários e ao nosso povo brasileiro, é claro. Em tempos de tantos desentendimentos, de tanta animosidade entre as pessoas, a Paralimpíada foi um alento e mostra de forma singela e contundente uma lição para todos nós. Que esse aprendizado fique para sempre nos corações e mentes. Essa sim foi uma boa notícia. Com os cartões de crédito
Ed. Tá rolando o Morning Show aqui pela Rádio Jovem Pan. Seja bem-vindo, você que ligou o rádio agora, você que tá aí, né, no carro ouvindo a nossa programação. Muito bom tê-los conosco. Perguntamos aqui, em função dessa abertura, né, do discurso de abertura do presidente Michel Temer na Assembleia Geral da ONU, né, na abertura da Assembleia Geral, perguntamos o que o ouvinte do Morning Show gostaria de falar, se tivesse a chance, num palanque, num púlpito ali, para fazer a defesa do Brasil, enfim, falar em nome do país para potências internacionais. Vamos começar a ouvir aqui. Bom dia, pessoal do Morning Show. Tudo bem aí? Bom dia. Aqui é o Oswaldo Bagnaro de Limeira, São Paulo. Fala, Oswaldo. O que eu falaria lá, eu gritaria para que todos aqueles líderes de países cuidassem mais do seu povo, porque gastam-se muito dinheiro com guerras e o povo morrendo. Dá dó de ver. Beijos a todos. Boa semana. Tem mais aqui. Bom dia, gente. Adoro vocês. É o seguinte, tá falando aqui é o Francisco. Eu falaria pro pessoal que vem comigo, que o Brasil tá no trilho agora. Colocamos no trilho. Porque até então não estava. Estava desgovernado. Agora acertamos o trem. Oi, galera do Morning Show, aqui é o Moisés de São José dos Campos. O que eu falaria na abertura da ONU, como lá tem tradutor online, seria: Good Morning Show. Querem saber tudo sobre o Brasil? Sintoniza na Jovem Pan. Abraço. Bom dia, pessoal do Morning. Aqui é o Rafael. Meu discurso na ONU seria a apresentação de uma proposta onde o Brasil abrigaria os refugiados da guerra da Síria e do Iraque. Afinal, nas Olimpíadas recebemos muito bem os turistas. Então, por que não usar nosso carinho e a alegria do povo brasileiro para ajudar as pessoas a superar a tristeza de uma guerra? Deixo aqui esse apelo. Um abraço a todos. Olha aí, legal, hein? Boa ideia. Boa ideia. Gostou, presidente? Sim, eu acho que o Rafael foi muito bem na sua análise e vou aproveitar claramente o discurso dele na hora. De modo que farei com que a mensagem dele seja passada para o mundo. Falou, ei. É legal, olha que a gente ouviu uma sonora. Você pode continuar mandando aqui pro Morning Show o teu discurso lá, né? Se você tivesse a chance de falar para a frente de líderes internacionais, o que você diria sobre o nosso país? Vamos tocando o programa, vamos em frente, que agora é hora de conversar com o jornalista Flávio Prado. Ele que também, olha, essa eu não sabia, recentemente soube que ele é advogado. Faz tempo. Tudo bem, Edgar? Seja bem-vindo, Flávio. Mas eu sou um advogado meio pé de chinelo, viu? Eu não... Não, é verdade, eu não exerço nada. Peraí, você comprou a carteira da ordem? Não. Eu fiz tudo certinho e tal. É aquela coisa de desejo de pai, sabe? Sim. Meu pai queria que eu fosse advogado, eu fiz direito, me formei e tal. Mas eu exerci um pouquinho, mas eu não me recomendo. Mas não fez direito, né? Não, eu não fiz direito. Eu não me recomendo muito, não. Pelo menos até hoje eu exerci um pouquinho de direito do trabalho, que os advogados, com todo respeito, dizem que não chega a ser exatamente advocacia. Sim. É meio feirão e tal. Sim. Mais ou menos nessa Olha linha. aqui, bom, entre outras coisas, estou dando uma olhada aqui na orelha aqui, o Flávio, 10 Copas do Mundo aí como experiência, mais de 60 países visitados, vários livros já editados, mas o teu a tua primeira ficção. Primeira ficção. Né? Na tua trajetória aí, que se chama O Juramento. O que tem aqui nesse juramento que a gente deve saber, o Flávio? Esse livro, ele é uma viagem total. Ele realmente foi uma surpresa para mim. Eu já fiz alguns livros, sempre livros de biografia do Djalma Santos, por exemplo. Fiz um livro didático sobre como fazer televisão para os meus alunos. A Ellen sabe como é que é isso. Então, você é professor também da faculdade de jornalismo? Fui, né? Agora já não mais. Na faculdade que eu, foi. Então, Mas é um ídolo dos alunos até hoje, preciso registrar isso, porque várias vezes eu recebo redações dizendo que ele inspirou as pessoas a fazerem jornalismo. Eu fui professor durante 20 anos. Muito gratificante, né? É muito legal. Tem muita gente daqui da Jovem Pan que foi meu aluno, bem legal. E aí eu fiz um livro didático sobre a matéria que eu fazia e foi legal. Teve 7 edições, uma coisa bacana. E aí, eu leio muito. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ler. Leio muito, leio bastante. E nos últimos tempos eu tenho lido muito... Estava lendo muita ficção. Leio muito Dan Brown, leio muito Harlan Coben, que é um cara que eu gosto demais. É um britânico, ele escreve coisas assim, viaja pra caramba. E eu estava lendo um livro do Marcos Rey, que eu não conheço o trabalho, porque eu vejo muito pouco televisão, né? Até por correria e tal. E eu falei, deixa eu ver uma coisinha desse cara aqui, que o cara é fera. Ninguém é autor da Globo impunemente, o cara é bom.
E ele colocou no prefácio do livro o seguinte: eu fui à Turquia fazer uma pesquisa para uma novela, fui dormindo no avião e acordei com o livro na cabeça. Aí eu falei, pô, que sacanagem. Eu para escrever o livro demoro meses. O cara que é um gênio, né, que escreve toda hora, recebe o livro de graça. Ô, Tonholi, foi que nem o Keith Richards com Satisfaction, pô. Né? Sonhou e gravou. Aí eu fui dormir meio que revoltado. Acordei com o juramento todo na cabeça. Foi exatamente assim que a coisa pintou. O nome do livro, o juramento e toda essa história que é o quê? É uma correção das injustiças do futebol. Tudo que foi injusto, veio um panteão dos injustiçados. Lá em cima está o Sócrates, o Tele Santana, o Barbosa de 50, o Johan Cruyff, o Rinus Michels, os caras que deveriam ganhar a Copa e não ganharam. E aí o Didia, que é o carrasco do Brasil em 50, quem gosta de futebol sabe de quem eu estou falando, ele adquire esse poder. O poder você só adquire se você nascer e morrer no mesmo dia. Na mesma hora também. Sim. E o Didia, ele não nasceu no dia 16 de julho, mas ele morreu 16 de julho, só que 16 de julho foi o dia que ele fez o gol no Brasil. E para os céus, o cara, quando ele tem uma obra muito grande, ela fica sendo o momento do nascimento dele. Por exemplo, o Seymour, ele nasceu quando ele criou a vacina. Thomas Edison, quando ele criou a lâmpada. É muito mais importante que a data do nascimento dele. E aí ele ganha o poder de mudar as injustiças do futebol. Pois é, mas você vê que tá um desejo teu latente de fazer justiça onde não há justiça. Onde não há justiça. O futebol não é uma coisa justa. Tanto que a Ponte Preta jamais ganhou nada. E tanto que nós perdemos o vice-campeonato brasileiro em 86 com gol aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação no Brinco de Ouro do Careca. Do Careca. É o nosso grande prata da casa. Só que aí é só a Copa do Mundo, nesse caso. Pelo menos essa edição. Sim. Talvez venha o juramento 2 corrigindo, porque aí vai ter pedidos, né? Corrigir esse jogo, 77, coisa. Então, você vai para as Copas do Mundo, você passa por elas, tem algumas coisas Flávio, que são sumárias, né? Deixa eu aproveitar, só para dar uma desviada aqui, um hipertexto aqui na nossa entrevista, sem desviar muito, pra você também ser bem objetivo na tua resposta. Muito se fala aí do uso da tecnologia, que alguns esportes já aderiram e usam isso. O vôlei usa, o tênis usa isso. No futebol, você é a favor ou contra o uso da tecnologia para dirimir qualquer dúvida ali só do com muita parcimônia. Só que se for uma coisa muito pontual, tipo assim, aquele do gol lá, agora parar pra ficar discutindo e tal, não é deixa seguir o jogo. Não, né? Eu apresento mesa redonda, pô. Vou falar o quê? Se der tudo certo, eu faço o quê? O esporte em discussão que a gente entra aqui, pô, quer acabar com tudo? Tudo certinho, tecnologia. Flávio, eu ia começar te perguntando se você acha o futebol injusto, você já deixou isso muito claro. Então eu quero saber o seguinte: dentre as injustiças do futebol, qual é o episódio que você destaca como maior, o mais injusto? Sem dúvida, que é inclusive o mote do livro, é a Copa de 50 com o Barbosa. Na verdade, não é nem a derrota em si, é o que aconteceu com o Barbosa. Eu conheci o Barbosa e eu fiz um trailer do Traduz livro, aí para os mais novinhos, quem não lembra. Copa Maracanã, Copa Decisão contra o Uruguai. E cismaram que o Brasil era imbatível. Sim. E até porque o Brasil naquela época ganhava de 7-1. Sim. Ele ganhou de 7-1 e de 6-1 2 jogos antes. E aí ele jogou com o Uruguai por um empate. Olha que Copa maluca, decidiu no empate. O Uruguai ganhou, o Brasil fez 1-0. Reza a lenda que tinha 200 mil pessoas, né, no estádio. E aí o Brasil tomou o segundo gol e colocaram a culpa no Barbosa. Mas aí entra uma série de fatores que existem até hoje. Entrou o preconceito, o Barbosa era negro. O Barbosa, em 94, 98, ele foi até a concentração do Brasil para dar um abraço no Tafarel e a comissão técnica não deixou, que disse que ele dava azar. Olha, goleiro negro, o Brasil só voltou a ter na seleção Dida, depois de mais de 40 anos. Olha o preconceito que rolou. Enquanto ele jogava, não, porque ele chegou até a jogar na seleção depois. Mas quando ele morreu, ele virou um maldito. E ele me declarou, isso aqui está no livro, ele declarou o seguinte: se ele tivesse matado alguém no dia 16 de julho de 1950, que ele pagaria pena máxima de 30 anos. E naquela época já faziam 43 anos que tinha acontecido, ele falou, e eu continuo sendo contestado. Ele entrava e falava, esse é o cara do gol de 50, esse é o cara do gol de 50. Ele morreu na miséria total. O pouco que ele conseguia ganhar era do Eurico Miranda, que é tido como um pilantra do futebol, e até é, mas foi o cara que segurou a onda. Sabe aquele negócio? Os bonzinhos não apareceram. Sim. E o picareta foi e deu dinheiro na mão dele para que ele pudesse comer. Morreu vivendo de favor na Praia Grande e tudo porque ele era o pé frio, ele era o azarado. Cara, ficou com esse estigma até o final da vida dele. Só que vejam só como até no livro a coisa é complicada. O cara que tem o poder de mudar as injustiças,
é o Didi, o cara que fez o gol nele. Se ele deixar o Barbosa pegar a bola, ele não é mais campeão do mundo. E vai ter que convencer o Uruguai a dar o título pro Brasil. Essa é a história toda aqui. É então, um bom mote. Como é que faz? Ô Flávio, você é de um tempo, para quem não conhece muitos bastidores, em que o futebol era um pouco diferente. Quer dizer, você viajou o mundo inteiro cobrindo Copas do Mundo, que é uma coisa que hoje é quase inviável, quase nenhuma emissora mais faz isso. Você conheceu um monte de países, gente, eu imagino que, enfim, é uma outra história sobre coberturas de futebol. Quando você foi fazer a seleção destes fatos, você usou o quê? Memória afetiva, memória histórica? O que você usou para selecionar os fatos do livro? Bom, tem coisas que você tem que pesquisar. Tipo assim, 34, 38. 34 é uma figura que eu faço questão de ressaltar aqui. O que eu falo dele é pesquisa histórica mesmo. Um cara chamado Matias Sindelar, que era um cara como se fosse o Messi hoje. E esse cara, quando a Alemanha anexou a Áustria, ele era austríaco, o Hitler queria que ele jogasse pela Alemanha. E ele se negou a jogar pela Alemanha. E ele foi morto por causa disso. Ele apareceu como um suicida e tal. Então, isso eu fui buscar lá atrás. Mas, por exemplo, eu estava em 5 de julho de 82, lá em Barcelona. Então, tudo que eu descrevo foi exatamente um dia de sol, a emoção. Eu cheguei a entrevistar italianos dizendo que... Você falou de cobertura, era tão curioso... Eu não tinha essa coisa de você mandar pela internet, nem tinha internet. Então, eu gravei alguns italianos que se propuseram a gravar 2 dias antes, lamentando a derrota da Itália, mas que o Brasil merecia, então não sei o quê. Mandei pro Brasil para soltar depois do jogo. E aí o Brasil perdeu o jogo. Então eu descrevi toda essa cena, como é que era o cenário no Sarriá e tal. 94, o calor que tava, que os caras ficavam jogando água. Então tem muita coisa da minha memória e tem muita coisa que eu fui pesquisar, né? Você falou do Barbosa morrendo na miséria, tudo. Eu me lembrei do caso do colombiano também, que teve a falha. O Andrés Escobar. Andrés Escobar, teve a falha dele também, acabou de forma trágica, né? Foi assassinado porque tem um monte de interesse por trás da Pois é, são coisas que a gente lembra do mundo de futebol, falar com uma pessoa que transpira o esporte, que vive disso já há muitos anos na sua carreira. O Flávio continua com a gente, ele tá lançando esse livro aqui, ó, O Juramento, que tem hoje a noite de autógrafos, né, de lançamento, vai ser aqui no Clube Holmes, na Avenida Paulista, Flávio. Paulista 735, a partir das 7 da noite. Legal se as pessoas puderem chegar, porque foi uma coisa com muito carinho, acho que vai ser bacana. Ô Flávio, fica com a gente mais um pouquinho. Eu vou acionar agora nosso intrépido e destemido repórter do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, para comentar sobre o final, né, das Paralimpíadas, o saldo aí. Dá uma geral pra gente desse evento muito bacana que teve seu encerramento ontem aí na Cidade Maravilhosa. Bom dia, Viga. Fala, Ed Britadeira, beleza ou não? Britadeira foi boa, hein? Ed Britadeira. O Flávio Prado é um dos maiores repórteres da história do país, mas eu tô de mal com ele, rapaz. Eita, peraí, então vamos resolver. Mas sabe por quê? Vamos resolver essa injustiça. Só tinha mulher bonita na produção dele, só menina torneada, voluptuosa. Agora só chama bombadinho pra trabalhar na produção. O que tá acontecendo com o Flávio Prado, meu caro Ed Britadeira? Sei lá, vamos perguntar. Tá aqui, pode falar, Flávio, com você. Como é que é a história aí? Eu não entendi. Deixa eu pôr o fone aqui. Que que você convida só bombadinho agora pra trabalhar na sua produção, que outrora foi recheada de mulheres de beldade. Sabe o que é? Você vai mudando, né? Você vai ficando mais velho, então você vai... Vai mudando, vai ficando esquisito, é isso? Tá certo. Vai fazer o quê, né, Viga? O tempo passa. Ô, Flávio, mas não deixa de dar um beijo nas suas broacas, não, viu? Porque elas merecem, viu? São muito generosas. E dos bombadinhos? Não, nos bombadinhos só um bom dia. Aquele à distância com uma distância regulamentar. As buracas da quermesse do Flávio Prado. Ele já contou essa ainda? Não, né, meu caro Ed Britadeira? Vamos deixar ele à vontade. Se ele quiser se voluntariar, é com ele. Não vamos forçar nada, não. Vamos falar assim do final da Paralimpíada. Qual o saldo pra gente? Uma coisa muito legal, né, Viga? Pra lá de positivo, né, Edgar? Enfim, eu acho que o grande legado da Paralimpíada foi a gente enxergar a vida como ela é, enfim, não ficar olhando pro lado e falar assim, coitadinho, ficar de, como diz aí o outro, né, de mimimi, de trololó, e realmente reconhecer o esforço, a dedicação e, por que não, também a dificuldade dessas pessoas no dia a dia, porque é o que eu costumo dizer, aqui no Rio de Janeiro deram uma maquiada na cidade para adaptar meio fio, meio de transporte para quem tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de locomoção mais reduzida, mas a
cidade em si, ou por si só, ainda carece muito de uma visão realista, uma visão realmente política pública para as pessoas que necessitam de algum tipo de suporte, algum tipo de ajuda. Eu tive presente no Parque Olímpico em algumas oportunidades e fiquei impressionado com muitas provas, com muitas modalidades. Tem vôlei sentada, tinha goalball, futebol de cego, né? É uma coisa impressionante, né, Flávio Prado? Se botar para jogar em alguns times da Série A do Campeonato Brasileiro, tem muita gente que vai fazer bonito, viu? Sem dúvida. É muito legal, agora, emocionante. Agora me impressionou muito, sabe o que? A natação. Não sei se vocês perceberam, porque às vezes é difícil fazer aquela classificação, né? Alguém sempre fala, mas a dificuldade desse é um pouco menor do que do outro. Mas é difícil você classificar ou criar competições com limitações idênticas. E vi cada cena realmente de emocionar. Espero que agora o Brasil, principalmente, né? Porque em alguns países do mundo a Paralimpíada, o esporte paralímpico já é uma realidade. Olha só, a Ucrânia era até outro dia uma república da União Soviética, uma potência. A China nem se fala, tem mais de 1 bilhão de pessoas. A Grã-Bretanha também, a Rússia não vem, mas é outra potência. Estados Unidos subiram. Enfim, eu espero que sirva realmente de uma visão paradigmática para que a partir de agora a gente tenha uma política nacional, municipal, estadual voltada para essas pessoas que necessitam desse tipo de suporte para que tenham uma vida mais confortável nos grandes centros, nas grandes cidades. A festa de encerramento não foi tão pirotécnica como a abertura, muito menos do que foi a abertura e encerramento da Olimpíada, mas foi uma festa digna, com clima de festa, com clima de baile. E agora o Rio de Janeiro, infelizmente, né, de Britadeira, começa a respirar a sua triste realidade, principalmente o estado do Rio de Janeiro, que permanece em calamidade pública, dificuldade para pagar servidores, tem uma crise aí incomensurável de vários aspectos no estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro está com caixa um pouco mais reforçado, está dando uma força para o governo do estado do Rio de Janeiro. Eu estou dizendo o seguinte, o período de Disneylândia acabou. Pateta, Mickey, Minnie, está todo mundo indo embora hoje. São mais de 4.500 da família paralímpica indo embora. O aeroporto internacional do Rio de Janeiro com uma movimentação de véspera de carnaval, equivalente a isso. São mais de 60 mil pessoas. E agora é deixar a Disneylândia de lado e respirar a nossa realidade nua e crua, meu caro Ed Britadeira. Legal, Viga. Obrigado pelas informações. Como eu falei aqui, dando a boa notícia, me referindo à Paralimpíada como um todo, é uma movimentação inclusiva, né, das pessoas, né, para que, como você disse, essas pessoas se sentirem juntas, né, com pertencimento à sociedade a qual elas fazem parte, seja o brasileiro ou todas as nações que tiveram na Paralimpíada. Agora, quanto à volta à realidade, aí, a triste realidade, enfim, a gente tem uma eleição municipal aí chegando à nossa frente, cada vez mais buscando informar e elucidar as pessoas que acompanham a programação para escolher o melhor candidato, para que essa situação aí, quando voltar à realidade, como você se referiu agora, seja menos dolorida em tempos futuros, né? E que seja em futuros próximos, né, Viga? Obrigado pela tua participação aí, bom trabalho para você nessa segunda aí no Rio de Janeiro. Valeu, bonitão. Um grande abraço aí para o meu amigo Flávio Prado. Sucesso aí na publicação dele. Tenho certeza que vai ser muito sucesso, porque ele é um cara de sucesso, de uma habilidade, um gabarito indescritível, incomensurável. Agora, o problema é o seguinte, Edgar, entre o discurso e a realidade, estou falando dos políticos, é uma distância realmente infinita, Edgar. Boa, mas só a gente, valeu, Viga, só a gente pode reduzir e um dia, quem sabe, acabar, né, com essa diferença entre discurso e ação e realidade. Flávio, vamos voltar no nosso bate-papo aqui. A gente está com o livro O Juramento, lançamento do Flávio Prado, hoje às 19 horas, aqui no Clube Holmes da Avenida Paulista, onde o Flávio vai receber aí amigos, admiradores, fãs, para autografar esse primeiro lançamento de ficção da tua carreira. É um momento especial, né? Eu fico imaginando para o escritor, assim, que sempre trabalhou com dados reais, né? Coisas da história, biografias, onde você faz uma biografia, você tá tudo bem, você não vai ficcionar uma coisa, vai contar a realidade. E aqui tem uma certa, eu imagino, pro cara que está habituado a você, como esse tipo de literatura que você teve antes de lançar
praticou antes de lançar o juramento, é uma liberdade, né? Uma coisa gostosa de poder mexer e colocar coisas da sua imaginação para construir a história ideal que você tem no seu imaginário ali, né? Isso é meio filosofa, né? Abre espaço. E aí eu aproveitei para fazer algumas homenagens. Tem um capítulo do livro que me emocionou muito ao escrever. O Reale Júnior, um dos maiores repórteres que eu conheci na minha vida, talvez o maior, não, seguramente o maior correspondente internacional que eu conheci. O Reale, ele participava diariamente todos os sábados do Mundo da Bola durante mais de 20 anos. E quando o Reale morreu, ele morreu num sábado e ele pediu para ser cremado ao som das músicas que a gente tocava no Mundo da Bola. E aqui é um momento, há uma grande tragédia internacional, que é a morte do time do Torino. O Torino foi o maior time que a Itália já teve nos anos 40, né? 40 para 50. Em 1949, caiu o avião do Torino. E acabou a seleção italiana. Tanto que a Itália veio para a Copa de 50 de navio, com medo eram 10 jogadores da seleção. E nunca ninguém entendeu por que é que aquele acidente aconteceu. Aquele avião era um avião da Fiat, era um avião que tinha sido usado na guerra. Imagina, era um voo bobo e eles acabaram batendo na Catedral de Superga. E nesse livro eu coloco o piloto do avião, o Pierluigi Meroni, conversando com o Reale. O Reale faz uma entrevista com ele para ele explicar o que aconteceu. E eu me emocionei muito fazendo esse capítulo, sabe? Cheguei até a chorar em alguns momentos, imaginando que só o Reale poderia fazer essa entrevista. Sim. Porque o Meroni tem muita dificuldade, ele virou maldito, claro, né? O avião dele, ele era piloto de guerra. O primeiro avião que ele usou tinha 2 canhões, isso aí é história. 2 canhões nas asas, e ele descia, ele atacava e era atacado. Ou seja, descer ali em Turim era uma coisa muito simples. Tanto que o último contato dele com a torre, ele fala assim: tô descendo, em 5 minutos prepare um café para mim. E aí ele bateu no muro da Catedral de Superga e acabou matando todo o time do Torino. Então o Reale faz uma entrevista com ele, que na minha cabeça ele explica exatamente o que aconteceu. Então, presta homenagem a algumas pessoas, ao Eli Coimbra, o Sócrates é um grande aliás, você falou desses nomes do Reale, Eli Coimbra e tal, você deve ter contado aí com apoio, ajuda, né, de muitas pessoas para compor esse teu imaginário, das pessoas que fizeram parte da tua trajetória como jornalista esportivo, né? Sem dúvida. Olha, primeiro que eu tive um apoio da parte gráfica, escrita, né, do professor Léo Ricino, que é um parceiro também de Mundo da Bola. Ele ia lendo capítulo por capítulo, me incentivava, vamos lá, vamos viajar, vamos fazer. E outra coisa, quando eu falo do Sócrates, o Sócrates está muito no livro, muito presente no livro. E tem um capítulo que o Sócrates, ele fica lá em cima, criando uma confusão entre o Eusébio e o Di Stefano, provocando os dois com o Messi e Cristiano Ronaldo. Aí eu peguei esse capítulo e levei para a esposa do Sócrates, para Kátia Banharelli, para ver se ela... O que ela achava daquilo? Ela falou assim: isso aqui é muito o meu marido. Falei, então estamos no caminho certo. Quer dizer, endosso melhor que esse. Ela falou: isso é muito ele faria isso. Então ficou muito legal. Olha, Flávio, queria te parabenizar, desejar boa sorte para você, que o livro venda bastante, que você possa atender seus fãs, amigos na noite de autógrafo hoje, como eu disse, no Clube Holmes, aqui na Avenida Paulista. 735, para quem estiver em São Paulo e quiser conferir, Flávio Prado vai estar autografando exemplares de O Juramento, seu primeiro livro de ficção. Obrigado, Flávio. Quem quiser comprar o livro pela internet, @contatoflavioprado.com. Obrigado a vocês pelo espaço desse programa que eu gosto tanto, curto muito e me divirto muito. Boa. Beijo. Tudo de bom pra você. Valeu, Flávio. Olha aqui, deixa eu dar um toque pra você que já tá se programando aí e pensando nas férias de final de ano. Tá chegando, hein? Tá se aproximando. Não vai deixar pra última hora, não. Na CVC você compra agora a sua viagem de dezembro e janeiro com garantia dos melhores preços e tudo em até 12 vezes sem juros. É isso, 12 vezes sem juros. São ofertas em passagens aéreas, pacotes completos, cruzeiros marítimos e outras coisas também. Vai lá na CVC que tem um pacote incrível para você avaliar aí as opções para você viajar no final do ano. Não perca tempo, não. Antecipe sua compra e garanta suas férias inesquecíveis com toda a família e renove as energias para começar o ano com tudo. Férias de final de ano é com a CVC, porque a CVC tá sempre com você. Olha, esse era um assunto que a gente não ia, já tínhamos combinado de não tocar nesse assunto, porque tem outras coisas pra gente falar, de mais interessantes, enfim. Mas como
a pessoa envolvida se pronunciou a respeito, veio a público se manifestar e se colocar, então a gente resolveu trazer essa notícia aqui que o Vini comenta agora pra gente. Estou me referindo ao vídeo, né, que vazou aí do Alexandre Borges, o ator, diretor Alexandre Borges. Ele se manifestou a respeito, né? É um momento onde ele estava ali, no momento íntimo dele, vazou. E quais são os detalhes aí? O que ele falou nesse pronunciamento que ele fez, Vini? Então, Edgar, num primeiro momento ele também não iria se pronunciar sobre o vídeo, né? Legal sobre você explicar para os ouvintes que não viram. Sim, vazou um vídeo do Alexandre Borges na sexta-feira. O Alexandre Borges, que é ator, está atualmente na novela Haja Coração, né? Vazou um vídeo dele onde ele estava num momento íntimo, num momento de lazer, com duas mulheres, com duas pessoas que possivelmente seriam transexuais, né? A gente não pode afirmar porque a gente também não conhece as duas pessoas, mas na internet muita gente falando sobre isso. E aí o Alexandre Borges no primeiro momento não iria falar, mas hoje ao jornal Extra pela manhã, até pelo fato da repercussão toda do caso, ele diz que era realmente ele nas imagens, mas que ele não teve nenhuma relação com essas pessoas, né, nenhum tipo de relação sexual, orgia e consumo de cocaína, que era algo que estava se falando muito Sugeria-se no vídeo ali, que sugeria no vídeo, que as pessoas estavam comentando nas redes sociais. Ele não pretende tomar nenhuma ação judicial sobre o caso, prefere apenas preservar a imagem das pessoas que estavam com ele nesse vídeo, e é isso. Alexandre Borges se manifestando sobre o caso. Ele falou assim, ó, não tenho nenhum preconceito com o gênero ou opção sexual de cada um, mas minhas opções são claras pra mim. Quando percebi que não queria mais continuar, encerrei. É isso que ele fala. Aliás, tem aspas, né? É legal falar que esse texto tem aspas. Não é uma conversa e aí um texto que diz o que é a conversa. Tem aspas dele. É o que ele realmente falou para esses dois jornalistas do Extra. Fala, Ellen. É outro assunto aqui, gente, só para não deixar de registrar a notícia que está sendo confirmada agora. Bom, o Grêmio anunciou o Renato Portaluppi como técnico e ele estava desembarcando no Salgado Filho quando houve um tiroteio dentro do aeroporto internacional Salgado Filho em Porto Alegre. Agora, um jovem de 17 anos foi morto com mais de 10 tiros dentro do Salgado Filho, dentro do Terminal Desembarque 2 do Salgado Filho. Não se sabe ainda qual foi a circunstância, o que aconteceu, e se havia alguma relação ou não com essa chegada do novo técnico do Grêmio. Mas apenas esse registro, então, porque é um grande aeroporto e aí, 11 da manhã, um jovem foi morto com mais de 10 tiros dentro do terminal do aeroporto de Porto Alegre. Putz, que notícia, hein? Acabou de chegar pra gente aqui, Ellen trazendo aqui no Morning Show. Vamos pro ganhador? Quem que temos aí? Participou, fez discurso pra gente aqui, interagiu, perguntamos pelo nosso WhatsApp qual discurso você faria, né? Fazendo alusão ao discurso do presidente Michel Temer, que faz a abertura da Assembleia Geral da ONU hoje em Nova York. Então o Rafael, entre os participantes, leva o kit com a nossa caneca e a camiseta. Eu agradeço todo mundo que se envolveu, que participou e interagiu com a gente nessa manhã de segunda aqui no Morning Show. E assim encerramos mais uma edição do nosso programa. Beijo, Paulinha. Beijo. Melhoras, hein? Eu espero estar outra pessoa amanhã. Tchau, Ellen. Beijo. Tchau, beijo. Valeu, Tonioli. Pode ser hoje. Valeu, Vini. Abraço. Agora, 11h30, horário de Brasília. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.